Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. A gente vai falar agora com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, a gente vai falar agora sobre as espécies ameaçadas no mundo, né? 28% das 138.374 espécies já classificadas no mundo estão ameaçadas de extinção, o que equivale a 38.546 espécies. A informação é da União Internacional para a Conservação da Natureza. Agora, se a gente der um mergulho no mar, esse índice pode chegar até mais, né? Até, enfim, 37% de risco de ameaça, né, para tubarões e raias, né? Estão ainda dentro da chamada lista vermelha, ameaçadas de extinção, 41% de espécies de anfíbios, 33% dos corais de recifes, 34% das coníferas, espécies em sua maioria de árvores, né? Estava fazendo uma pequena pesquisa aqui, lembra muito aqueles pinheirinhos, né? 26% das espécies de mamíferos e 14% das espécies de aves. Bom, com esses números, com esses índices, o que você pode falar, Wagner, em relação a essa questão da extinção de espécies no mundo? Veja, Marilu, esse é um dado que anualmente ele é revisto, né? E o CN ela publica com regularidade essa informação das espécies que estavam ameaçadas, que se tornam ameaçadas, né? E, lamentavelmente, a gente está assistindo aí uma situação crítica, eu diria. Quando você tem, em algumas situações, quase 40%, né, considerando espécies marítimas, e mesmo das terrestres, em torno de 30% ameaçadas, é de fato um número muito preocupante. Nós estamos falando, inclusive, das espécies conhecidas, né? Daquelas que já estão catalogadas. Provavelmente, algumas espécies que sequer são ainda catalogadas também podem estar ameaçadas de extinção. O que isso traz de preocupação? Primeira questão fundamental são os chamados serviços ecossistêmicos e ambientais, ou seja, esse conjunto de espécies tem um valor fundamental para manter as condições, digamos, naturais, né? Dos ciclos biogeoquímicos que ocorrem na Terra. O que nós estamos falando? Estamos falando do ciclo da água, estamos falando da manutenção das temperaturas conhecidas, estamos falando, por exemplo, em reprodução de espécies que fazem com que você tenha uma reposição também de matéria orgânica, no caso, por exemplo, de espécies arbóreas, que acaba depois sendo muito importante para a produção de solo, a partir do qual nós produzimos alimento. Enfim, nós temos aí uma cadeia bastante complexa, importante, né? Quando nós temos a perda, por exemplo, de floresta, nós estamos também diminuindo a capacidade de retenção de gases de efeito estufa, que é outra questão muito preocupante quando nós pensamos no século XXI em relação ao aquecimento global. Então, de fato, essa perda, né, além de diminuir a própria resistência, eu diria, do planeta, né, já que essa diversidade de formas de vida também nos dá mais resiliência para as transformações em curso. E ela é, do meu ponto de vista, um importantíssimo termômetro que precisamos mudar. Né? Se nós estamos perdendo formas de vida que ocorrem no planeta, é preciso rever. Até porque a espécie humana não tem condição de sozinha habitar a Terra. Né? Isso é uma grande bobagem que muitas vezes ainda se escuta. Né? Nós precisamos de diversas outras espécies para manter o nosso próprio estilo de vida, a começar da alimentação, por exemplo. Né? Para falar pouco, nós podemos pensar também na questão, como dizia, dos serviços ambientais e ecossistêmicos. Então, de fato, é muito preocupante. Né? E nós assistimos alguns indicadores importantes, o crescimento da área, né, protegida, mas ainda não conseguimos evitar o desaparecimento de espécies importantes. Exato, falando em espécies importantes, tem o lagarto, né, que é considerado, inclusive, patrimônio mundial, que está ameaçado, né, Wagner? Exato, é o lagarto de Komodo da Indonésia, é uma espécie bastante endêmica, né? Ele só ocorre lá, tem até um parque natural para preservá-lo, para protegê-lo, né? E há muita preocupação, porque é uma espécie emblemática, eu diria, né? Porque, enfim, segundo alguns registros, é uma das mais antigas que ocorre no planeta. E por que é importante manter uma espécie como essa? Porque ele conseguiu resistir, né? Essa espécie resistiu a diversas, digamos, mudanças climáticas que o próprio planeta passou. Nós sabemos que o planeta já passou por momentos mais aquecidos, momentos mais frios, e a permanência dessa espécie mostra que é possível sim resistir a essa oscilação toda. Então, conhecê-lo é fundamental para que nós também possamos aprender a nos adaptarmos às mudanças que estão em curso já, não há dúvida com relação a isso. Por exemplo, né,
E não por outra razão, ele acabou se tornando, inclusive, patrimônio da humanidade, né? O que me parece ser uma decisão acertada. Agora, é evidente que, junto a ele, nós temos outras espécies importantes, inclusive no Brasil também, né? Nós assistimos hoje, se nós pensarmos em termos de árvores, né? O jequitibá é uma espécie ameaçada, o próprio pau-brasil também já é uma espécie que encontra-se nessa lista. Enfim, o Brasil também produz uma lista anual, ou produzia, melhor dizendo, uma lista anual, adequando, né, digamos assim, aos critérios que a própria IUCN todo ano revisa, né? Então, algumas espécies, um dos critérios, né, se tem menos de 50 indivíduos, né? Se você pensar numa floresta, 50 indivíduos é nada, né? Isso seria já uma situação praticamente de extinção. Então, de fato, é muito preocupante, né, que nós estejamos chegando nessa condição no século XXI, com todo o conhecimento científico que se tem hoje, da importância dessas espécies e de como preservá-las, inclusive. É, de fato, um desleixo do planeta com as demais formas de vida, especialmente da espécie humana. Exato. Agora, Wagner, a gente voltando aqui para o mar, estava vendo aqui os dados, né, a respeito do tubarão, né, e da raia. 37% dos tubarões das raias, né, catalogados no mundo, estão ameaçados de extinção, como a gente já tinha falado logo no início. Agora, um dos fatores também é a questão da pesca excessiva, né, que está ameaçando quase 2 em cada 5 tubarões de extinção. Aí eu queria que você falasse do tubarão e também do atum, né, que parece que teve uma reversão, inclusive, né, da questão dessa caça predatória também do atum, né, Wagner? Muito bem lembrado esses dois exemplos, Marilu. Por que o tubarão é importante, né? Porque ele é uma espécie de uma cadeia intermediária, né, quase final, entre aspas, da cadeia alimentar, e ele tem um papel muito importante no próprio controle da difusão de outras espécies, já que ele se alimenta de muitas espécies. Então, perder um tubarão no mar é perder, na verdade, um grande predador que pode gerar, sem dúvida, um desequilíbrio bastante grande, né? E a partir daí nós não sabemos exatamente quais as consequências de determinada espécie, por exemplo, predominar sobre outras, né? Nós já sabemos que atualmente, nas condições atuais, o tubarão ele tem um papel importante de equilíbrio das espécies, por exemplo, né? E também se sabe que, por razões culturais, né, parte da população do planeta se alimenta de tubarão, tem o hábito de comer a barbatana do tubarão, enfim, associo aí a outros tipos de qualidades, que não vem ao caso comentar, mas isso leva, na verdade, a uma matança, né, dessa espécie, o que é muito preocupante. Com relação ao atum, ele é um exemplo importante porque mostra que quando alguns países passaram a determinar normas, né, determinadas regras para que a pesca fosse regulamentada, ou seja, se respeitasse o período de defesa, né, se respeitasse o período de reprodução das espécies, criando-se normas também para tamanho dos indivíduos coletados, né, pescados, enfim. Eu prefiro usar nesse caso coletado, porque não é com a varinha, né, são as grandes redes, então, na verdade, ele é coletado, ele não tem escolha, né, o animal ele é envolvido numa rede, enfim. Então, de fato, houve aí, sem dúvida, um ganho importante na quantidade de indivíduos, né? O que mostra, do meu ponto de vista, um bom caminho, né? Nós podemos aí, de fato, ter uma ação mais racional, mais equilibrada, de poder, conhecendo os ciclos reprodutivos das espécies, respeitar, né, essas espécies e permitir com que elas possam se reproduzir, aí sim, ter um consumo mais regulamentado, mais adequado ao próprio crescimento vegetativo dessas espécies, né? Isso, e o exemplo do atum é importante você trazer porque mostra que, de fato, ele é um peixe que, no caso do Brasil, ele é muito apreciado, né? Mas, por exemplo, se você vai para o Chile, ninguém come atum, é uma coisa muito curiosa, eles não gostam de atum. Nunca entendi por que disso, conversando com um colega chileno, que fala, no Chile não se come atum. Enfim, no Brasil é um peixe apreciado, mas é sempre a questão cultural que acaba fazendo com que um lugar entre mais ou menos, enfim, mas de todo modo, ele tem aí sim uma capacidade hoje importante, né, de se recompor, né, dado o respeito que se deu à espécie. É um exemplo importante, nós podemos fazer esse mesmo tipo de ação com outras espécies também que ocorrem no mar. E hoje também já há, de alguma maneira, né, o cultivo de peixes, né, mesmo no mar, né, você consegue já produzir peixes, delimitar as áreas e a partir daí propiciar o crescimento para eventual consumo humano. Então,
são estratégias que já estão em curso, já são conhecidas, né, sempre com muito conhecimento, envolvendo aí pesquisa científica. É claro que isso não pode ser difundido amplamente sem maiores critérios. Nós sabemos, por exemplo, no caso do camarão, né, o grande estrago que o cultivo de camarão, especialmente substituindo manguezais, acaba gerando, por exemplo, no Nordeste brasileiro, e isso não pode ocorrer. Mas para outras situações é possível, sim, você ter o acondicionamento, né, e a partir daí prover peixes pescado, né, em uma escala razoável, permitindo que os demais ciclos ocorram, né? Então, o atum é um exemplo importante e foi muito bem lembrado por você. Exato, e aqui no relatório, só acrescentando, né, Wagner, o documento está dizendo o seguinte, que das 7 espécies de atum mais pescadas comercialmente, 4 delas mostraram sinais de recuperação, justamente pelo que você acabou de explicar, né, em relação às novas medidas tomadas, né, por alguns países que aplicaram essas cotas de pesca. Agora, vamos falar aqui das árvores, chamam bastante atenção aqui, né, Wagner, esse relatório, porque em relação ao estado das árvores do mundo, né, dizendo o seguinte, que o alerta, esse alerta que eles estão fazendo, né, de um risco enorme, né, de extinção de pelo menos 30% das 60 mil espécies de árvores, é o dobro, né, do número somado de mamíferos, pássaros, anfíbios, répteis, né, que estão sob ameaça. Então, as árvores, elas são aí o grande foco aí de preocupação, elas estão realmente correndo muito risco, né, Wagner? Sem dúvida, Marilu. E por que que as árvores são fundamentais, né, e gera essa preocupação? Porque elas têm múltiplos serviços ambientais e ecossistêmicos associados, né? Um primeiro serviço que me parece óbvio, né, ela protege da insolação, portanto, ela permite as condições para quem está já junto à superfície, melhor condição climática, né, temperaturas mais amenas. Ela também ajuda a reter o solo, né, ela permite, por meio do enraizamento, que não tenha perda de solo, especialmente a matéria orgânica, material que é fundamental para o crescimento das próprias espécies, né? Ao mesmo tempo também ela pode reter encostas, né? Então, se você tiver escorregamento, se você tiver uma área florestada, ela diminui a velocidade da água, facilita, né, a contenção das encostas. Claro que não é o único fator, mas é um dos fatores. E principalmente, Marilu, elas também absorvem gás de efeito estufa, o CO2, né? E, não menos importante, elas também são verdadeiras bombas de água, né? Já que elas, o caso da floresta amazônica é exemplar, né? Elas conseguem retirar a água do subsolo, né? E, por processo de evapotranspiração, possibilitar que essa água chegue às altitudes mais elevadas e aí você passa a ter, então, o transporte dessa umidade. Então, as árvores são, de fato, muito importantes, né? E quando nós temos a perda de 30% das espécies conhecidas, é, de fato, perder esse serviço associado à vegetação, né? Então, nós não podemos mais olhar para uma mata e dizer assim, apenas dizer que é bonito. De fato é bonito, né? De fato é muito agradável você ver uma área florestada, né? Mas é preciso lembrar que a nossa vida também depende dessa mata em pé, porque ela fornece esse universo de serviços ambientais, né, de serviços ecossistêmicos. Só para quem não se lembra, né, os ambientais dizem respeito às condições humanas que nos afetam, os ecossistêmicos dizem respeito também à preservação das demais formas de vida. Então, também as árvores são também um lugar de abrigo, né, para inúmeros insetos, pássaros, enfim, alguns mamíferos também vivem em árvores, enfim, então elas acabam tendo um papel destacadíssimo. Por isso que essa preocupação muito grande da IUCN, já que nós temos aí cerca de 1/3, inclusive no Brasil, né, Marilu? Lamentavelmente, o Brasil contribui muito, infelizmente, especialmente nos últimos 3 anos, para que essa ameaça se torne cada vez maior. Quer dizer, justamente a Amazônia, né, com aquele fogo todo afetando aí 95% das espécies de plantas e de animais. Quer dizer, a gente tem aí, entre as árvores, você falou jequitibá, enfim, até o pau-brasil, mas também tem os carvalhos, magnólias, né, que dá aquela flor que é cheirosa, que é maravilhosa, tem algumas espécies aqui perto de casa e é sempre muito bom, enfim, sentir aí esse perfume, né, que ela exala. Agora, Wagner, essa questão, né, dos incêndios florestais, enfim, aqui no Brasil, já estão previsto e sem realmente uma ação do governo federal e também, parte também dos governos estaduais, mas boa parte do governo federal, isso realmente é criminoso, né, Wagner?
Veja, Marilu, eu diria que é, no mínimo, uma enorme responsabilidade, né? Porque nós temos um aparato fiscalizatório que está sendo desmontado, lamentavelmente, né? O sistema DETER, o sistema PRODES, eles permitem, né, essa combinação, um dando em tempo real, outro sistematizando os dados anualmente, identificar a tendência do desmatamento, identificar até municípios, né, onde isso ocorre com maior regularidade. Nós sabemos que são os estados de Rondônia, Pará, Mato Grosso, né, que acabam, infelizmente, sendo os que mais desmatam, né? E nem os governos estaduais, e principalmente o governo federal atual, tomam ações de fato para coibir esse desmatamento, né? E nós sabemos que as consequências são dramáticas, não apenas na escala local, onde você tem a perda da cobertura vegetal, você tem ali diminuição de fluxo de água, você tem ali também o solo mais exposto a chuvas intensas, né? Isso leva à erosão, isso tira a capacidade de produção do solo, né? As pessoas se esquecem disso, mas quando a chuva vem muito forte, ela lava, né? Ela transporta todos os nutrientes do solo, fazendo com que a agricultura seja mais difícil, né? Você tem que introduzir mais insumos agrícolas, então você vai tornar o cultivo mais caro, por exemplo, né? Sem falar nos serviços ambientais e ecossistemas, que é justamente o que a gente tem insistido aqui, esse corredor de umidade que não traz a chuva, né, para o sul-sudeste, trazendo, por exemplo, a situação de seca extrema que nós estamos assistindo hoje. Então, de fato, é muita preocupação, né, do meu ponto de vista, é uma irresponsabilidade, sim, né, fazer vistas grossas a esses crimes que são cometidos, porque, infelizmente, Mario, os dados têm mostrado que, e aí sim é crime mesmo, né, em áreas protegidas e mesmo em terras indígenas, tem aumentado o desmatamento, né? E essas áreas não poderiam estar ocorrendo. Então, de fato, quem faz esse tipo de ação está cometendo um ato ilícito, infelizmente, sem fiscalização e punição por parte das autoridades, tanto estaduais quanto e principalmente federal. Muito bem, agora para a gente encerrar, Wagner, eu queria que você falasse sobre o relatório Planeta Protegido, né, que é uma publicação bienal, né, que avalia o estado das áreas protegidas e conservadas em todo o mundo. O que esse relatório revela em relação à edição de 2020, Wagner? Veja, Maria Lu, ele traz um dado importante e uma preocupação, né? Nós temos que lembrar que esse relatório tem relação direta com uma reunião que ocorreu em 2010, em Nagoya, no Japão, quando foram definidas as famosas metas de Aichi, né, que são metas de conservação da biodiversidade, que uma das metas era justamente chegar até 2020 com 17% da superfície terrestre preservada e 10% da superfície marinha preservada. Bom, apesar da pandemia, etc., nós estamos chegando muito próximo dos 17%, provavelmente vamos até passar em termos de área, né, em termos de, digamos, de extensão. Não vamos chegar aos 10% da superfície marítima, né, talvez chegue em torno de 7%. Então, veja, de alguma maneira as metas estão sendo parcialmente atingidas, né, especialmente na superfície terrestre. Porém, qual é o alerta que esse relatório apresenta, né? E aí diz respeito, inclusive, à própria condição brasileira atual. Apesar das áreas existirem, elas são muito mal coordenadas, elas são muito mal geridas, né? Você não tem, de fato, uma fiscalização para fazer com que essas áreas preservadas se mantenham intactas, que deveriam ser, ou pelo menos melhor conservadas, né? Intacta realmente seria um pouco difícil, mas digamos que sem uma devastação avassaladora, como a gente tem assistido, inclusive, em unidades de conservação do Brasil. E principalmente outra preocupação, Marilu, é que essas áreas não estão ainda devidamente interligadas, né? Por que é necessário manter a interligação? Para que as espécies possam circular, evidentemente, e ao mesmo tempo você tem aí esses corredores de serviços ambientais, onde você pode, por exemplo, fazer com que a umidade possa transitar de um ecossistema para outro, né? Então, nesses dois aspectos, nós estamos falhando ainda, né? Não há ainda uma interligação como se esperava dessas áreas protegidas, então são praticamente ilhas isoladas, né, em grande parte do planeta ainda, e infelizmente, apesar de ter aumentado a área, né, a fiscalização sobre essas áreas não é ainda eficiente. Nós temos aí, de fato, problemas seríssimos, e aí, sem dúvida e lamentavelmente, o Brasil é um grande protagonista, em especial pelos incêndios e, lamentavelmente, nas áreas protegidas, seja terra indígena, seja unidades de conservação. Perfeito. Estou vendo aqui um comentário aqui no YouTube, no chat, Wagner, o Luiz Chaves, dizendo o seguinte: com um litoral que possui uma riqueza ainda de manguezais, o Maranhão ainda pode se beneficiar da pesca com vara e molinete, mas o que se deve é preservar o ambiente de mangues. É isso aí, ele fala
Perfeito, professor. O sistema ambiental possui uma complexidade muito grande que esse desgoverno renega constantemente. São alguns dos comentários aqui a respeito daqui da sua fala, viu, Wagner? Que eu estava acompanhando aqui enquanto você estava falando, viu? É sempre bom ter esse feedback. A gente está vendo também aqui, a Carla também está mandando um abraço para você. Enfim, são muitos os ouvintes, internautas participando aqui, Wagner. E a gente, com isso, encerra aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada e até a próxima semana, Wagner. Eu que agradeço, é uma enorme satisfação saber que o público já está, de alguma maneira, repercutindo. Isso nos motiva a estar aqui, sempre preparando boas conversas com todos nós aí. Obrigado. Legal. Obrigada. Um beijo, Wagner. Até mais. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.